Olá, pessoal, bem-vindos ao Bonecas da Fá. E para quem não me conhece, eu sou Fabiana Nascimento. E no vídeo de hoje nós vamos fazer essa boneca para nicho. Olha só que linda que ela ficou. E é uma boneca simples, fácil de fazer. O molde vai estar aí disponível para vocês. É só imprimir e fazer a bonequinha, tá bom? Então já curte, se inscreve no canal e vamos fazer essa boneca. Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma bonequinha para nicho. E é uma bonequinha bem fácil, bem simples de fazer. E vocês vão ver o jeito que eu faço essa bonequinha. Então, eu já risquei aqui os bracinhos no tecido de algodão cru, tá? Tá aqui. E o molde vai estar aí para vocês. Só para vocês imprimirem e fazer a boneca de vocês, tá bom? E aqui eu já risquei também. Olha, já tá aqui riscadinho a perninha e também já risquei a cabeça. Gente, aqui eu tô aproveitando bastante o tecido. Vocês vão ver aí na hora que vocês forem riscar se dá pra fazer isso, tá? Porque aqui eu risquei um pouquinho errado, um pouquinho não, errado, risquei errado. Mas eu vou riscar aqui, ó, mais pra cá, tá? E por isso vai dar pra ficar um espacinho, né? Que a gente tem que deixar o espacinho entre a costura e um meio centímetro aí de tecido para que quando a gente encha a boneca, a costura não escape, né? Não solte. Mas aí você olha direitinho se dá para fazer no seu tecido, tá bom? Então, deixa eu falar para vocês aqui a medida desse tecido. Aqui também tá o tecido de algodão cru e um tricoline. Aqui essa parte da pele tem 17 por 48, tá? E aqui a parte do tricoline, 6 por 48. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei o tecido frente com frente, costurei, tá? Depois desvirei, olha. Rebati aqui a costura. Depois que eu rebati, dobrei meu tecido e risquei o molde, tá? Porque eu já quero que essa boneca já fique com a costura do sapatinho. E depois a gente vai costurar a sola do sapato da boneca, tá? E agora aqui o corpo, vamos para o corpo. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Então, aqui, a parte do corpo, vocês vão cortar um tecido de algodão, medindo 11 por 29. Aqui tem mais do que 11, porque eu tô reaproveitando aqui o pedaço que ficou, tá? Mas você pode colocar 11 por 29. A parte do algodão também, 14 por 29. Eu fiz a mesma coisa. Eu dobrei o tecido. Eu dobrei o meu tecido, costurei, tá? Vou rebater aqui, eu ainda não rebati, mas eu vou rebater aqui para ficar firme essa costura. E, gente, eu coloquei aqui esse biquinho, ou renda. Eu coloquei porque eu não vou fazer o shortinho para essa boneca. Então, para eu não fazer o shortinho, o que é que eu fiz? Eu cortei 60 centímetros desse bico. Arrumei aqui, ó, fui franzindo e colocando o alfinete, ó. E deixa eu mostrar para vocês, olha, eu já costurei, cortei, tá vendo que eu cortei aqui na linha certinha agora e ficou um espaço bom. Tá amassadinho assim porque eu já desvirei, gente. E eu quero mostrar para vocês que eu coloquei costurado essa parte do sapato. Vocês já viram aí no vídeo da boneca camponesa como eu faço o sapatinho da boneca para ela ficar em pé. Então, esse pezinho, ele serve tanto para ficar em pé, como para ficar assim, em tecido normal para enfeite. Então, eu vou deixar lá no molde, olha, a medida
para que ela fique em pé. E essa mesma medida, eu cortei o tecido, coloquei aqui, olha. Eu cortei o tecido, coloquei aqui, arrumei direitinho. Ui, eu coloquei aqui direitinho, olha. Abri aqui a minha costurinha, prendi com um alfinete aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu fiz. Prendi com um alfinete aqui e aqui. Abri a costura, coloquei o tecido, vocês estão vendo? Prendi aqui e aqui. Vocês estão vendo aqui que eu cortei e deixei só uma sobrinha, olha. Tá vendo uma sobrinha? E aí, o que é que eu fiz? Eu fui alinhavando. Ao redor. Vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar, que ficou uma sobrinha de tecido, olha. Aqui tá o pezinho e aqui as sobrinhas de tecido. E é normal, tá? Eu vou deixar a mesma medida, mas aí você já sabe que quando você, se caso você for fazer costurado, vai ter essa sobrinha. Então, primeiro eu fiz isso e alinhavei, tá? E depois eu desvirei. Aqui ainda não tá costurado na máquina, só está no alinhavo. E olha como vai ficar assim, tá? Eu vou desvirar, olha. Eu vou desvirar e vou costurar na máquina. Mas aí você já sabe, tá? Aqui tá no alinhavo, aqui também, só que aqui tá desvirado, só pra vocês verem. Mas se você quiser fazer do jeitinho da boneca em pé, eu faço com essa mesma medida, que eu vou deixar aí pra vocês, tá? E a mesma medida daqui. E aqui, olha, costurei daqui até aqui embaixo, tá? Passei a costurinha toda. E aqui também eu peguei aqui, ó, costurei tudinho aqui do lado, tá? E agora eu vou cortar aqui o excesso e vou desvirar. Pronto, e aqui já desvirei. Olha como ficou. Ficou parecendo uma sainha, né? Já desvirei. Vocês viram, né? Eu costurei tudinho, desvirei. E aqui eu já enchi o pezinho. Olha o pezinho aqui como ficou costurado. Tá, o outro. E depois eu vou fazer aquela tirinha pra colocar aqui. Eu enchi, deixei aqui mais ou menos 3 centímetros, tá? Depois que enchi os pés. E eu vou posicionar esses pés aqui agora com o corpinho vazio, tá? E passar a costurinha aqui prendendo os pés. Depois eu vou encher o corpinho, os braços, a cabeça e já vou trazer a boneca montada. Prontinho, já prendi a perninha, a cabeça da boneca, prendi aqui. Olha, pronto, tá aqui toda cheinha, o bracinho também. Eu já enchi, mas não vou colocar agora, o bracinho tá aqui. E essa boneca, assim, ela tá medindo, aqui, pegando aqui do alto da cabeça até o pé, olha, 44 centímetros. Quando colocar cabelo, chapéuzinho, essas coisas, vai aí para 45 centímetros. E aqui eu tenho um tecido para fazer a saia, medindo 1,5 m, 1,30 m, quer dizer, 1,30 m. E aqui 22 centímetros, deu aí 22,5, tá? Prontinho, voltei, já fiz aqui, olha, a bainha da saia, costurei as laterais, fiz uma bainha, tá? Dá pra ver? Pronto. E fiz aqui o franzidinho da saia, aqui eu medi, deu mais ou menos aí 24,5, gente. Mas aí vocês vão medir na boneca, tá? A cintura direitinho dela. Pra ficar tudo certinho, porque essa saia vai ser, eu vou colocar uma tira e vai ser amarradinha, ela vai ser solta pra colocar e tirar.
Pronto, gente, vou passar para a parte do cós. E aqui tem uma tira medindo 67 por 6 centímetros. E eu já centralizei aqui, tá? A minha tirinha. Eu vou colocar assim com alfinetes, tá? E eu vou fazer um alinhavo. Depois eu vou dobrar, tá? Pra cá, olha. Vou dobrar aqui e dobrar aqui para fazer o meu cos. E eu vou alinhavar, gente, dá um trabalhinho, mas eu prefiro fazer assim, porque aí quando eu for costurar na máquina, eu costuro tudo de uma vez, fazendo assim, ó. E aí eu venho e costuro aqui tudinho e vai ficar tudo presinho, tá? Vou fazer um alinhavo, eu vou costurar e vou costurando tudo até a pontinha aqui, a pontinha, olha, eu vou dobrar, né? Vou dobrar aqui, aqui e aqui, assim, ó, né? E vai ficar tudo dobradinho, costurado de vez. Se você tiver um jeito que para você é mais fácil, você faz, tá? Eu vou fazer desse jeitinho porque eu quero que amarre atrás da boneca, tá bom? Prontinho aqui, já prendi com alfinete. Primeiro eu alinhavei a parte de dentro, essa parte aqui, ó, que eu dobrei, alinhavei e depois prendi tudinho aqui, ó, com alfinetes, tá vendo, gente? Olha aqui até a pontinha. E agora eu vou alinhavar e passar na máquina. Se você quiser já assim com o alfinete, já passa, tá? Eu gosto de fazer assim, mas se você achar outro jeitinho melhor, você faz. E aí eu já volto com a saia pronta. E tá aqui a saia, gente, costuradinha. Olha essa fofa que ficou atrás. Eu vou amarrar aqui, vou colocar nela. Olha que legal que fica, dá pra lavar quando sujar, né? E dá pra criança brincar, colocar outra saia. E para fazer a manga do vestido, gente, eu vou dobrar aqui um pedaço do tecido, medindo aqui, ó, 21 por 3. Eu vou cortar dois pedaços, né, que serão as mangas. E aqui já tá a medida. Essa parte aqui é dobrada, eu coloco na dobra. Eu vou deixar essa medida aí, o molde para vocês. E aqui eu vou costurar assim, ó. Aqui até aqui. E essa parte aqui vai estar dobrada. E aqui, ó, você pode fazer dobradinho ou colocar uma rendinha aqui na ponta, tá? Eu fiz dobradinho, fiz costurado. Eu ia colocar um biquinho, mas ficou muito grande. Então, eu vou fazer assim. Depois que eu fizer isso, eu vou franzir, né, a minha manga. Você pode franzir com uma linha de pipa 10, número 10, ou linha normal. E aí você vai colocar o bracinho, depois que franzir, costurar, franzir, e encher com o plumante para ficar bem cheinha essa manga. E eu já fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Ela aqui já com o bracinho, olha, com a manga aqui. Eu enchi, tá vendo a costura? Olha aqui, eu costurei aqui, tá a parte da dobra, costurei, prendi, aqui tá costurado o braço. E aqui eu ainda não prendi, mas aqui são aquelas rosas de rococó que eu fiz com a sobra da malha da bonequinha grávida, vocês lembram? E eu queria, para quem não assistiu o vídeo da Rosé gravidinha, eu vou mostrar novamente como eu fiz a flor, a rosa bem rapidinho aqui, ó. Eu cortei uma tirinha medindo 12 centímetros da largura do meu dedo. E eu passo cola aqui, bem aqui, ó. E dobro essa ponta, fazendo assim, cruzando, sabe? E agora eu vou passar aqui bem onde eu colei, onde eu cruzei, ó. E dobro novamente. Aqui eu já formei o miolo da minha rosa. E agora eu vou enrolar. Aqui eu seguro aqui e vou torcer para trás e enrolar 3 vezes. Já fiz uma.
2, 3, ó. Pronto. E aqui eu já colo esse espaço que formou, já colo aqui, ó, dá uma coladinha e continuo torcendo. Aqui já tô torcidinha, né? 2, opa, soltou. 2, segura aí, tá? 3. Enrolei 3 vezes, eu faço novamente, ó. Abro aqui e passo a cola. Vou prendendo essa rosa, olha, eu vou enrolando. 2, 3. Vou colando até acabar o meu tecido. Se você achar que o tamanho tá bom, esse tamanho, é só cortar essa ponta e colar atrás da rosa. E aí ela já vai ficando uma rosinha, tá? Para o cabelo, eu estou usando aqui um papel. Você pode usar um papelão ou uma régua, medindo aqui 9 centímetros, mas você pode usar com 8, porque ficou um pouquinho grande. Vou passar cola quente aqui, como eu sempre faço, né? Passo cola aqui e cortei aqui embaixo para ser a franja, porque eu quero essa bonequinha com franja. E aqui eu já fiz, ó, já passei a cola. Ficou um pouco grande, mas eu vou cortar, vou colar aqui, vou ajustar, vou colar direitinho, vou cortar aqui um pedacinho para não ficar essa franja tão grande aí, tá? Então, vocês podem fazer com 8 ou 7 centímetros. E também eu usei aqui, eu medi aqui tem 30 centímetros. E aí eu enrolei 30 vezes o cabelo, depois mais 30 para poder fazer esse cabelo aqui, ó. Eu enrolo, vou mostrar para vocês como que eu faço, para quem nunca viu. Eu enrolo o meu cabelo aqui e depois eu passo uma cola quente e corto embaixo. E aí fica o cabelinho, tá? E eu já amarrei aqui o cabelinho dela, eu prendi com uma agulha de boneca e um fio da própria lã. Eu prendi aqui no tecido e amarrei. E deixei aqui separado essa parte da frente, olha. Peguei essas partezinhas aqui da frente e deixei separado, porque eu quero fazer um detalhe no cabelo dela. Então, eu já amarrei aqui e aqui, olha, tudo amarradinho. E aqui, eu deixei aqui, né, o nozinho. Tá vendo aqui o nozinho? E aqui eu vou fazer um enroladinho. Vou enrolar assim o cabelo e vou amarrar aqui, tá? Vou amarrar. Deixa eu pegar o outro nozinho. Vou amarrar dois nós para ficar bem presinho.
Vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou enrolar, vou prender aqui e amarrar. Pronto, já enrolei, já amarrei, amarradinho, tudo direitinho. Aqui a lateral ele ficou enroladinho. E esse pedacinho que ficou da parte da frente, eu amarrei aqui a ponta, cortei o excesso e eu vou enrolar e passar pra cá, tá? E eu vou prender ele aqui. Enrolei, passei aqui, vou prender, vou esconder ele aqui com cola. Cola quente, você vai colar com cuidado. Nesse momento, eu vou colocar um alfinete, só para me apoiar, me dar um apoio. Vai ficar escondidinho aqui o cabelo. E esse, eu vou enrolar, continuar enroladinho, do jeitinho que eu fiz. Volto aqui. Tá vendo? E aqui, como esse passou primeiro, então eu vou esconder ele aqui por trás, ó. E com a cola, depois eu vou dar um pontinho de cola, prender aqui esse cabelo. E eu vou colocar o alfinete só para me dar um apoio aqui também. E aí você vai prender com cola e ele vai ficar assim. Como se fosse um cabelo de princesa, de filme medieval. Eu acho que é mais ou menos assim. E aqui você pode passar a prancha no cabelo dela, fazer uma trança ou deixar assim soltinho. E aí a gente vai partir para o rosto. E os detalhes que você pode colocar uma coroa, flores, colocar um chapéu, como você quiser. E eu deixei ela, tirei a saia para vocês verem. E vamos para o rostinho dela. Eu já marquei aqui os meus olhinhos. Gente, eu não tenho uma medida assim exata. Eu vejo a altura, a linha reta e marco os dois pontinhos com lápis, como eu fiz aqui, tá? Marquei aqui, já coloquei o blush. E com um boleador, esse boleador de biscuit, eu vou com a tinta preta marcar o olhinho dela. Tiro o excesso e marco o olhinho. Ficou uma falha ali, mas daqui a pouco eu conserto. Marcar o outro, tirar o excesso da tinta. Ó, isso ficou certinho. Deixa eu consertar agora aqui o olhinho. Pronto. E aqui com o próprio desmancha costura e como a tinta está ainda úmida, eu já risco os cílios. Vou colocar dois aqui. Dois aqui também. Esse é o jeitinho que eu pinto o rosto, tá? Vocês vão pintar do jeitinho de vocês, da melhor forma. Pronto, vou fazer o narizinho agora. Com uma tinta na cor cerâmica. Vou marcar aqui o nariz. Aqui. E agora a boca. E vou acendendo aqui. E vou fazer uma sobrancelhazinha aqui, só um risquinho. Fazer um risquinho. E do outro lado também.
Pronto. Tá aqui o rostinho. Vou esperar secar e colocar um pontinho branco nos olhinhos. Vou mostrar pra vocês enquanto seca o chapéu que eu fiz pra ela. E eu risquei aqui num tecido branco e num tecido rosa, com um prato, com uma circunferência aí de 22 centímetros, mas você pode usar um maior. E risquei um círculo menor aqui nessa parte, um risquinho bem de leve. Depois que eu costurei, eu coloquei frente com frente, costurei, deixei uma abertura, desvirei, fechei, costurando aqui toda a bordinha. E agora eu vou passar, eu peguei a agulha de boneca com fita e eu vou passar essa fita aqui onde eu risquei. Esse risco eu fiz à mão, não tenho assim uma medida exata, você pode usar um prato menor do que o prato que você vai usar aqui. E aqui eu escolhi para ser onde eu vou começar o alinhavo e fazer o laço. Você vai marcar aí, então eu vou, com a fita, eu vou passar aqui a fitinha. Deixa eu marcar novamente aqui e aqui, assim. Você pode passar um elástico também. Vou passar por dentro aqui, ó. Por dentro do tecido, tá vendo que aqui eu não passei? Vou fazer isso, um alinhavo. Vou fazer em toda a volta e mostro pra vocês. E aqui já pintei o rostinho, terminei, o cabelinho dela como ficou. Enrolei assim, ó. Coloquei aqui uma fitinha com outra rosinha de rococó atrás. Os pés também. Já passei a fita no chapéu. E aqui atrás deixei assim, ó. Se você quiser, você pode passar normal. Pegando aqui essa parte também, ou passar o elástico. Como é um chapéu decorativo, e eu vou prender com linha e agulha. E já franzi. Ó, vou colocar agora aqui na cabecinha dela, que linda que vai ficar. E só puxar aqui e amarrar. Dá um laço. Deixa eu apoiar aqui pra amarrar. E aqui como ela ficou, o chapéu tá soltinho aqui, ó, não prendi com nada, só ajustei, amarrei aqui atrás e ele ficou na cabeça, ó, nem coloquei ponto ainda, nada. Ó, e ele ficou bem bonito, diferente, ficou bonito. E o resultado, gente, da nossa bonequinha, olha como ela ficou linda. Uma boneca simples, mas que fica muito graciosa. Eu colei aqui uma fita, mas você pode colocar um bico ou uma renda. O cabelinho dela atrás, como ficou. Pode colocar flores aqui também. O vestidinho, olha, tá vendo que fofo? Eu prendi aqui só aqui com a cola e dá pra soltar tudo direitinho. E eu quero mostrar pra vocês que eu fiz uma saia. Aqui é um cami, né? Chama também TNT. E eu fiz uma saia medindo aqui, ó, 1 metro por 20. Fiz a bainha aqui, costurei aqui, passei uma fita e também costurei um filó com a mesma medida e prendi junto ali com a saia, tá? Amarrei na cintura dela para que ficasse com mais volume, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho. Ficou aqui, ó. Aqui o tulizinho, o cami. Olha, e ela aqui, ó, ela não tá com short, gente. Mas se você quiser fazer um short, só é tirar o biquinho, não coloca o bico e faz o short, tá? E aqui tá o chapéuzinho dela também. O chapéu, se você quiser, você pode passar a costura nos dois tecidos ou colocar um elástico. Eu só passei no tecido de cima e colocando ele fica. É engraçado que ele fica mesmo na cabecinha da boneca, olha aí. Mas eu vou prender ainda aqui com um ponto para ficar firme e não ficar caindo fácil, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
tá? Façam aí, vocês conseguem. E eu deixo para nós 2 Coríntios 12:9, que diz: a tua graça me basta, a tua graça nos basta. A graça do Senhor, né? Um abraço para vocês, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!